Olá, gente, boa tarde. Mais uma vez estamos aqui para mais uma aula de história. Muito obrigado aí pela paciência, pela atenção, de me ouvir aqui alguns minutos para a gente ministrar o conteúdo. Na aula de hoje, nós vamos fazer a correção da atividade da semana passada. Uma atividade sobre o conteúdo que fala sobre o Oriente, o Antigo Oriente, né? Vocês têm no livro de vocês, no capítulo 4, onde ele vai destacar aí 3 grandes civilizações: a China, a Índia e o Japão, ou seja, civilizações orientais que tiveram um grande desenvolvimento cultural e científico, paralelamente à Europa, né? Ao mesmo tempo, só que esses conhecimentos dessas civilizações ficaram durante muito tempo isolados da Europa, que os europeus não tinham conhecimento da existência dessas culturas, né? Mas a partir da época das navegações, expansão marítima, a partir do relato de alguns viajantes, né, aventureiros, os europeus tomaram conhecimento da existência desses povos e dessas culturas. Ok? Então nós vamos fazer aqui a correção dessa atividade. Vamos pegar aqui o formulário. Nós temos a primeira questão, que é uma questão que fala sobre a China e sobre a Índia, né? Então aqui tem: qual a semelhança entre o budismo criado na Índia e o confucionismo que teve suas origens na China? Então ele faz aqui um paralelo entre o budismo e o confucionismo, que foram 2 sistemas filosóficos, né, que depois passaram a ser base de religiões, passaram a ser considerados religiões, com suas doutrinas baseadas em princípios de harmonia, né, da natureza, da sociedade, né, com seus grandes ensinamentos. Então vamos ver o que é que ele diz aqui, para a gente identificar a opção correta. Ok? Então, na letra A diz: os dois são regidos pelo sistema de castas. Não é correto, porque o sistema de castas ele só é verificado na Índia, né? Na China não se verifica esse sistema de castas, que é um sistema fechado. Cada casta é um grupo social que é determinada a posição da pessoa quando ela nasce. Dependendo da casta que ela nasceu, ela deve permanecer naquela casta. Não há a mudança de nível social, né, de uma condição social para outra. Isso aí tem a ver com a religião da Índia lá, que é o hinduísmo. Eles acreditam na reencarnação e acreditam também no karma, no destino. Cada um tem um destino a cumprir. Isso aí faz com que eles não queiram mudar a situação social deles, né? Não queiram mudar a casta. E a letra B, nos 2 exemplos, budismo e confucionismo, a melhor forma de elevação espiritual é através da guerra. Está errado, porque essas religiões elas pregam exatamente o contrário, né? Pregam a paz, a harmonia, a união, o equilíbrio, e não a guerra, que seria algo assim destrutível, né? Que causa morte, dor, sofrimento, enquanto que essas 2 doutrinas aí, elas pregam exatamente isso: a ausência de dor e sofrimento, controle das emoções, né?
controle do frio, do medo, da raiva, da dor e, consequentemente, a eliminação das guerras, né? Então, não são a favor da existência de guerras. Ok? E a letra C, os dois colocam o equilíbrio interior como núcleo de suas doutrinas. Certo? Vamos ver aqui o restante de suas doutrinas. E nós temos a alternativa C como opção correta. Os dois colocam o equilíbrio interior como núcleo de suas doutrinas. Além disso, pregam uma religião voltada ao indivíduo e dispensam religiosos e templos. Ou seja, é uma religião onde cada indivíduo ele busca dentro de si as respostas para as suas indagações. Não precisa de templo, nem de líderes religiosos, nem pastores, padres, nada disso. Então, é uma religião que se caracteriza pela busca interior, pela meditação, né, reflexão. Cada um passa a refletir e encontrar os pontos negativos e tentar superá-los, né? Corrigir os erros, procurar fazer a coisa certa. Para isso, eles usam muito a meditação, reflexão e o conhecimento. Ok? A letra C, alternativa correta. A D é errada porque quando diz ambos defendem o apego às coisas materiais como dinheiro e propriedades, isso aqui é o contrário, né? Tanto o budismo como o confucionismo, eles pregam exatamente isso, que você tem que desapegar das coisas materiais porque elas trazem problemas. Quanto mais dinheiro você tiver, mais problemas você vai ter. Porque você vai estar preocupado, né, com esse dinheiro, com esses bens, com essas propriedades. E aí tira a tranquilidade da pessoa, a preocupação. Né? Segundo eles, quanto menos coisas materiais a pessoa tiver, menos preocupada ela vai ser, né? Menos estressada. E é como se fosse uma elevação espiritual. E aí, ambas eram religiões derivadas do cristianismo, é falso. Porque o cristianismo surgiu no Oriente Médio, né? Não teve contato com esses povos no início, só depois. E é completamente diferente. Porque essas religiões aí, elas se basearam em princípios filosóficos. E o cristianismo é uma religião monoteísta que se caracterizou muito aí, né, na crença de um Deus único, na existência de um Salvador, no amor ao próximo, perdão dos pecados, e prega uma vida espiritual, além da morte, né? Uma vida eterna após a morte. Enquanto que o budismo e o confucionismo pregavam uma vida terrena, sem preocupações, sem problemas, né? Com elevação espiritual, mas tentando resolver os problemas aqui da Terra, embora pregando o desapego das coisas materiais. A resposta correta é a letra C. Ok? Vamos para a segunda. Segunda opção. Fala sobre qual dinastia foi inventado o papel na China. Sabemos que a história da China ela é milenar, né? E ela tem, na sua história, várias invenções, muitas dessas invenções usadas pelos povos do Ocidente, como o papel, a bússola, os fogos de artifício e várias outras coisas importantes que nós usamos ainda hoje. Né? O hábito de comer arroz, a maneira de preparar, os temperos,
certo? As festas, muita coisa que se originou na China chegou até nós através da expansão marítima dos grandes navegadores que viajaram até lá. Mas nesse caso, falando especificamente de uma invenção que é muito útil na modernidade, inclusive ainda hoje, que é o papel, né? Apesar de nós estarmos vivendo uma era tecnológica, que o papel cada vez mais está sendo substituído pelos documentos digitais, né? Tudo agora é digital, mas o papel ainda é necessário. E ele foi importante na época das navegações europeias, porque, né, foi muito utilizado para a confecção de mapas, né, cartas, documentos, né, orientações, diários de bordo. Tudo isso precisou do papel, que foi uma invenção chinesa que chegou na Europa através dos primeiros navegadores e aventureiros que foram para o Oriente, onde se destaca aí o Marco Polo, que era um italiano, que teria viajado para o Oriente, teria morado na China durante muito tempo, e quando voltou ele escreveu um livro contando essas novidades, né? Trouxe também amostras dessas invenções que existiam lá na China, mas que a Europa não conhecia. Então, aqui nesse caso, qual seria a dinastia responsável pela invenção do papel? Nós temos a dinastia Shang, dinastia Han, dinastia Qin, dinastia Ming, dinastia Zhou, também chamada de Shou. A resposta correta é a letra B, a dinastia Han, né, que foi nessa época que eles inventaram o papel, que é feito de madeira, né, de casca de árvore, de madeira triturada. Eles fazem uma pasta chamada celulose. Depois essa pasta ela é colocada no molde, é prensada, né, é cozida, e depois de um processo todo, vira, né, as folhas de papel, que são muito usadas para escrever cartas, documentos, tratados, fazer mapas, desenhos, pinturas, né? Portanto, é uma técnica muito antiga que os chineses desenvolveram, mas que foi muito bem utilizada em vários países, no Ocidente, né? Na Europa, na América, no Brasil, em toda parte, certo? O papel tem uma boa utilidade e uma boa aplicação. Então, nesse caso, a dinastia Han, ela inventou o papel na época, né? Essa dinastia, ela teve como líder Liu Bang, né, em substituição ao Ying Zheng, que era da dinastia anterior, né, da dinastia Qin, né, que foi responsável pela construção da Grande Muralha da China. E nessa nova dinastia, a dinastia Han, a China teve, né, um grande desenvolvimento econômico, cultural. Isso aí possibilitou a descoberta de novas invenções, né, da metalurgia, do ferro, construção de canais, né, instrumentos de trabalho. E aí, então, o papel também foi uma invenção dessa época, desse período. Ok? Tudo isso patrocinado pelo comércio, da Rota da Seda, que gerava muitos lucros, né, para esse país naquela época. Ok? Temos agora a questão 3, que diz assim: a respeito da civilização indiana, marque a alternativa correta. A. Na Índia, a sociedade é dividida em castas e admite mudança
o nascimento não determina, tal e tal. O nascimento não determina a casta que o indivíduo pertencerá por toda a sua existência. É falso, porque no sistema de casta é exatamente o contrário. Ela não admite mudança. Se você é de uma casta, você não pode mudar para outra. E o que é casta? É grupo social. Se você nasceu em um grupo social, você não pode mudar para outro grupo. Então, as pessoas de casta diferente não podem se casar. Algumas não, tem as restrições, né? A letra B. A religião na Índia apoiava-se no cristianismo, era chamado de vedismo. Falso. A religião da Índia não era cristã. Na realidade, a Índia praticava politeísmo. Acreditava em vários deuses, muitos deles representados por animais, por elementos da natureza, né? E não tinha essa visão cristã, essa doutrina, esses ensinamentos de Cristo, certo? A C. A casta superior na Índia eram os vaixás, comerciantes. Não. Não é correto. Né? Casta superior eram os marajás, que eram pessoas muito ricas, da nobreza, né? E com muitos privilégios. Letra D. Na Índia, os indivíduos que não pertenciam a nenhuma casta eram chamados de intocáveis, ou Dalits. Correto. Né? Os intocáveis eram aqueles que não tinham casta nenhuma, que não tinham origem, que não tinham identidade. Então, eram pessoas jogadas, largadas, né? Como moradores de rua, né? Mendigos, né? Pessoas que não tinham nenhum status social. E eram intocáveis, não podiam ser tocados, porque havia aquele mito, aquela superstição, né, de que eles eram amaldiçoados, que não tinha proteção dos deuses, então as pessoas evitavam tocar neles, ok? Agora, a quarta questão fala do Japão. A era Meiji, 1868-1912, representou para o Japão uma série de grandes mudanças sociopolíticas e econômicas. Com relação a essas grandes transformações, assinale a única opção correta. Né? Então, aqui está dizendo. Na letra A, implantou-se o poder dos shoguns, que eram senhores feudais interessados no fortalecimento da figura do imperador como chefe de Estado. Não é correto. Porque os shoguns é antes da era Meiji. Na época dos shoguns, que o poder estava descentralizado, né? Esses shoguns que eram donos de terra tinham o apoio dos samurais, né, e se tornaram tão poderosos quanto o próprio imperador, muitas vezes até mais do que ele, né, descentralizando o poder. E aí, então, a era Meiji vem logo após esse período. Letra B. Reestruturaram-se as forças armadas de acordo com padrões ocidentais, visando o futuro expansionismo na Ásia de Sudeste e no Pacífico. Correto. Foi na era Meiji que o imperador começou a abrir, né, o país para o Ocidente, para aprender a tecnologia, para estudar, né? Patrocinou ainda de vários jovens a ida para a Europa, Estados Unidos, para aprenderem. E montou as Forças Armadas, né, de acordo com o modelo do Ocidente. O Exército, Marinha, Aeronáutica, Força Aérea, tudo isso, né? Isso aí ajudou o Japão a crescer, entrar na era industrial, né, se desenvolver e ir atrás do expansionismo territorial para resolver problemas de
falta de terras, de matéria-prima, né, de mercados, e aí se envolveu na Segunda Guerra Mundial. A letra C, criaram-se condições para a formação dos aibáticos, isto é, dos grandes monopólios pertencentes aos antigos clãs feudais ao capital norte-americano. Não, isso não aconteceu, né? De jeito que está falando aqui. Esses aibates são coisas recentes e não estão ligados aos clãs feudais. Letra D. Foi aprovada a Constituição em 1889 que aboliria os poderes legislativo, executivo e judiciário, os entregaria aos samurais do imperador. Não, isso não aconteceu. Houve a contratação de técnicos europeus para reestruturar a indústria de tecidos já existente no país desde o século XVIII. A cidade de Kyoto toca errado. O Japão ainda não era industrializado nessa época. Foi a partir daí, nessa era Meiji, que começou a nascer a indústria lá, mas antes não existia. Portanto, essa opção não é correta. Quinta e última, sobre Buda, assinale a alternativa correta. Buda foi um líder, né, do budismo, um grande filósofo, pensador, que criou essa doutrina. Então, diz aqui. Siddhartha Gautama nasceu no sul da Índia. Esse é o nome dele, Siddhartha Gautama. Os ensinamentos de Buda foram a doutrina Gautama. Não, errado. Para vencer o sofrimento, Buda pregava a necessidade de controlar os desejos materiais e viver com moderação. Correto. Né? Para Buda, a satisfação material era de maior importância para o ser humano. Nenhuma das alternativas anteriores. Então, a D está errado porque ele pregava exatamente o contrário. Né? Ele não pregava a necessidade, né, de ter bens materiais, e sim o desejo de controlar essa vontade de ser dominado pelos bens materiais. Certo? Ok? Então, aqui está a correção. Muito obrigado e até a próxima.